Oi gente, tudo bem? Mais uma vez bem-vindos ao meu canal. E qual será o tema dessa quinta-feira que eu separei para que a gente possa juntos, nos edificarmos, conhecermos mais e mais do Evangelho e de tudo que está na Bíblia para que a gente possa crescer espiritualmente. Qual é o tema de hoje? Enfim, mulher, qual é o tema de hoje? Competitividade dentro da igreja. Competitividade dentro da igreja. Ah, meu Deus, existe esse tipo de coisa dentro da igreja? Às vezes existe, realmente, às vezes existe. Minha gente, infelizmente é uma verdade, né? E eu não tô aqui para passar pano para ninguém. É uma verdade, né? Os tipos de coisas são: ai meu Deus, fulano canta melhor que cicrano. Ai meu Deus, o irmão é mais viril que o outro. Chega, ele olha torto um pro outro, assim: olha, eu sou mais macho que você. Eu canto melhor, eu me visto melhor. Olha a roupa da irmã, mas que roupa é essa? E esse cabelo, né? E por que ela já tá nesse cargo? Ela entrou ontem na igreja. Coisinhas desse tipo, infelizmente, existe, gente. Existe dentro da igreja, existe dentro de empresa, existe dentro da vizinhança, existe dentro de escola, de todo canto existe. Mas na igreja, nós sabemos como botar um fim nisso, né? Com base no quê? Na palavra. Por que esse tipo de coisa costuma acontecer dentro da igreja? Sinceramente, vamos ser bem francos aqui. Porque tem muita gente que enxerga a igreja apenas como um compromisso social. Simples. Não enxerga a igreja em sua essência, na sua razão do porquê existir, como casa de Deus, como noiva de Cristo. Não. Tem gente que enxerga a igreja apenas como um lugar ali onde ela vai realizar um compromisso social, onde ela tem umas coisas a resolver, né? Faz parte da sua rotina, né? Esse compromisso social. Infelizmente, é isso que acontece. E justamente parte desse tipo de gente, essa visãozinha limitada, esse tipo de competitividade, né? Competições de coisas que não fazem o maior sentido, nem o maior e nem o menor sentido, certo? Porém, vamos lá, né? O que a Bíblia fala a respeito disso? Vou pegar aqui para vocês em Marcos. O Senhor deixou uma coisa muito clara em relação a isso. Veja só. Sim. Não será assim entre vocês, pelo contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser o servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem, Jesus, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, se você se acha melhor do que alguém, se você está aí discriminando, olhando para alguém de uma forma e para o outro de outra, né? Saiba de uma coisa: se você quiser ser o melhor, se você quiser ser notado, seja servo. Nós estamos aqui para servir uns aos outros, não há ninguém melhor do que ninguém, somos todos aqui servos, buscando o quê? A aprovação do Senhor. A gente quer a aprovação de Deus, sabe? Então esse tipo de coisa não é saudável para a igreja, principalmente porque são por causa dessas coisas que existe divisão no meio do povo. É por causa desses comportamentos que existe divisão no meio do povo de Deus. A gente tem exemplo na palavra a respeito disso. A igreja de Corinto foi a primeira igreja dividida. E lá, olha só, se situa aqui comigo. Paulo, ele deixa uma carta para a igreja de Coríntios e ele diz assim, ó: dê-lhes leite e não alimento sólido. Ou seja, vocês ainda são maturos, vocês ainda estão no leitinho, não têm capacidade de digerir nada sólido, pois vocês não estavam em condições de receber o alimento sólido. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque vocês são carnais. Então, esse tipo de comportamento parte de irmão que está na carne, minha gente. Veja só, por quê? Visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Ou seja, a igreja estava se dividindo porque ela estava adorando isoladamente líderes. Veja só, afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Quem é Apolo e quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. A nossa aprovação deve vir do Senhor. A gente está buscando a aprovação de Deus, sabe? Não a aprovação do coleguinha, não a aprovação do irmão que está do lado, de que você está vestido assim ou assado. Porque coisas que há de mudar, o Espírito Santo ele vai fazer mudar na vida de cada um, sabe? Então a igreja ela sofre muito por causa disso. Ela perde muito tempo com isso e ela sofre por causa dessas coisas, de comportamentos que vêm da carne. Sabe por que isso acontece? Além, disso que eu disse, porque além das coisas que eu falei no início do vídeo, de muitos verem a igreja apenas como um compromisso na agenda, um compromisso social que eles têm que cumprir ali conforme a agenda deles, porque a igreja perdeu a sensibilidade de ouvir o próximo.
agora a gente chega numa parte desse assunto bem interessante. Isso eu aprendi faz alguns anos com o saudoso pastor Hélio Ramos, lá em Guarabira, aqui na Paraíba, lá em Guarabira. Eu aprendi com ele. Os irmãos, eles perderam a sensibilidade de ouvir o próximo, de saber as necessidades, sabe? De conversar, de querer conhecer, de se aproximar, de criar laços. Quando se perde essa sensibilidade de ouvir o próximo, de conhecer a sua história, de conhecer, né, as suas dificuldades, acaba se gerando esse tipo de situação, de estar julgando, de estar achando que é melhor, de estar achando que não é tão bom, sabe? Causando essas competitividades veladas. Muitas vezes a pessoa nem sabe que ela é tão observada, ela é tão desdenhada, ela nem sabe às vezes, mas é tudo que Satanás quer, é brecha, é um espacinho para ele ir lá causar discórdia, causar confusão e causar divisão, sabe? Então a gente deve resgatar isso no meio da igreja, a sensibilidade de ouvir o próximo, a sensibilidade de querer conhecer o próximo, de estar ali para acolher e não para ficar julgando e criticando aquilo que você só vê, sabe? O que eu vejo não quer dizer nada em relação à verdade que cada um traz. A verdade de cada um, a história de cada um, não, é só o meu olhar, é o meu achar que não tem importância nenhuma, que não deve nem sair da minha boca às vezes, para eu comentar com alguém do meu lado, um amiguinho, um coleguinha, sabe? A gente tem que estar vigilante nisso, para que isso não tenha espaço e não destrua, né, a comunhão entre os irmãos, certo? Então essa foi a mensagem de hoje que eu vim aqui deixar para vocês. É algo que me incomoda? É algo que me incomoda, minha gente. Isso me incomoda de muito, muito mesmo. Ia dizer deveras. Então, deveras, isso me incomoda, sabe? O achismo, o não te conhecer, o te receber com o pé na porta. A pessoa te recebe na igreja, mas com o pé na porta, desconfiada, te julgando, dizendo que você tem espírito disso ou daquilo, quando na verdade ela não sabe nada da sua vida, da sua comunhão, do seu testemunho. Esse é o tipo de coisa que causa divisão. E às vezes a ferida é tão profunda, sabe? Que você precisa clamar dia e noite para que o Senhor te liberte daquilo, te liberte daquelas críticas sem fundamento que você sofreu por achismo de alguém que não te conhece, certo? Então vamos estar vigilantes, esteja sensível a ouvir o próximo, né? Como ensinou o pastor Hélio, esteja sensível a ouvir o próximo, a conhecer a sua história, a saber da sua verdade, tá bom? Eu fico por aqui e terça-feira tem outro vídeo, em nome de Jesus, tá certo? Um beijo e até terça!